O Manchester City já achou o substituto de Kevin De Bruyne. Já não restam dúvidas que o City está querendo virar o Real Madrid da Inglaterra. E um dos passos mais importantes para isso é a renovação do seu elenco. E o garoto na mira para substituir Kevin De Bruyne, o maior ídolo dos Citizens, é Florian Wirtz, um menino de apenas 20 anos que os gigantes europeus estão brigando para contratar. E os valores podem chegar à casa dos 170 milhões de euros. Os valores estão cada vez mais absurdos, mas será que esse garoto realmente tem futebol para tudo isso? E será que ele pode ser um substituto à altura do que foi Kevin De Bruyne para o Manchester City? É isso que vamos descobrir. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. O futebol árabe virou o centro das atenções. O quanto os caras estão gastando para fazer um bom futebol? Inclusive até Guardiola reconhece as ações dos sauditas. Não sei quanto tempo eles vão sustentar isso, mas os jogadores querem aproveitar essa experiência e jogar nessa liga. A Arábia Saudita mudou o mercado do futebol. Acho que de todo mundo o treinador espanhol é o menos impressionado com a grana dos sheiks. Até porque em 2008 o grupo Abu Dhabi do Emirados Árabes comprou o Manchester City, 8 anos antes dele ir para lá. Um ano depois da maior contratação deles na época, o belga de 24 anos Kevin De Bruyne, que chegou pela bagatela de 52 milhões de libras. E nas mãos do Guardiola ele deslanchou e foi se tornando cada vez mais um dos melhores do mundo. Aliás, nos últimos anos, se a bola de ouro fosse para esse cara, não seria nada absurdo. E tirando os golaços e assistências magníficas, o que a torcida com certeza mais ama no meia é o fato dele não ter largado o City, mesmo cabendo em qualquer um dos maiores gigantes europeus. Mas a lesão de De Bruyne pode ter acabado com tudo, e a necessidade de achar um cara à altura desse belga fez o Manchester City ir ao mercado. As negociações com o Lucas Paquetá estavam muito avançadas. Só que infelizmente, depois das suspeitas e das acusações do brasileiro fazer parte de um esquema de apostas, acabou melando as negociações entre os dois clubes. E agora as esperanças estão em parte no colo de Florian Wirtz, um meio ofensivo do Bayer Leverkusen. O garoto surgiu batendo todos os recordes que viu pela frente. O jogador mais jovem a estrear pelo Bayer Leverkusen, o jogador mais jovem a marcar na Bundesliga e o mais jovem a chegar a 50 jogos. Além de ser o mais jovem na seleção alemã sub-21 e o gol mais rápido da Eurocopa sub-21 e o mais jovem a ser campeão do campeonato alemão no sub-17. Nem todos esses feitos resistiram ao tempo. Alguns deles foram reivindicados por Youssoupha Moukoko. E tirando esses recordes, o garoto ainda conquistou 2 vezes a medalha Fritz Walter, vista como o maior prêmio para jogadores do futebol juvenil alemão do sub-17 ao sub-19. Nomes como Neuer, Rüdiger e Havertz também conquistaram ela. Tudo isso, claro, chamou a atenção do seu país e da Europa inteira. Todos queriam saber quem era aquele alemãozinho jovem que estava batendo tantos recordes. E todos tiraram o chapéu depois de ver o que esse garoto conseguiria fazer pela Bundesliga, uma das mais difíceis do planeta. Um meia rápido, a la De Bruyne, quebra as linhas como ninguém com tacadas e lançamentos milimétricos. Um grande controle de bola e um drible bom. Sua finalização cheia de frieza acaba chamando muita atenção. E o que com certeza mais impressiona no seu jogo é a calma. Não importa se o Wirtz tem 5, 10 ou 15 segundos para agir. Ele sempre parece estar gelado como uma pedra. E aí quase sempre fica fácil para tomar as melhores decisões e as mais criativas. Para alguns, o alemão é uma espécie de Coutinho, só que com um pouco mais de ritmo. Para outros, um Neymar mais cadenciado. Aliás, essa é a comparação quase que perfeita. Apesar do meia já ter falado publicamente que idolatra Messi, é muito claro ver as suas semelhanças com o belga De Bruyne. E mesmo tão jovem, tem temporadas de ótimos números e desempenhos. Tudo isso fez o garoto possuir um valor de 85 milhões de euros de mercado, o segundo jogador mais valioso do futebol alemão e o terceiro meia mais valioso do mundo. Wirtz pode ser uma surpresa, mas não para os alemães. O garoto faz parte de um plano secreto da Alemanha. Quando em 2002 a Alemanha foi humilhada na Eurocopa, ficando em último lugar num grupo que tinha Inglaterra, Romênia e Portugal, a Federação Alemã sentiu a necessidade em fazer algumas mudanças, rejuvenescer o time sênior e montar uma estratégia para captar melhor os seus talentos e transformá-los em grandes jogadores no futuro. Esse plano deu certo até demais. E o mesmo problema que os alemães enfrentaram no passado, agora é o que a Itália enfrenta nos dias de hoje. Apesar da mudança nas estruturas em escolas, escolinhas de futebol e em clubes, a federação não fez milagre, só facilitou o caminho desses garotos que já tinham muito talento, principalmente para aqueles que têm uma genética boa, com uma família de jogadores como foi a de Florian Wirtz. Seu pai, Hans Joachim, que é seu empresário atualmente junto com sua mãe, jogou profissionalmente nas divisões inferiores da Alemanha, e sua irmã também parece ter um talento fora da
da curva, sendo jogadora profissional do Bayer Leverkusen feminino desde os 16 anos. A genética desse garoto é totalmente voltada ao futebol. O menino já desempenha nas competições desde os 6 anos, quando iniciou pelo Granway Brawler, time que seu velho é presidente, e depois ingressou no FC Köln, da primeira divisão alemã. Algo que também ajudou Wirtz foi sua relação com Markus Daum, que jogou no Leverkusen e é um jogador icônico no futebol alemão. Markus esteve ao lado do meia desde seus 12 anos o acompanhando na carreira. Sempre buscou ajudá-lo a evoluir, aconselhando onde melhorar e como melhorar. Essa relação acabou deixando eles bem próximos, e dá pra notar o carinho da fala de Markus quando fala de Wirtz. São quase como pai e filho. Ele nunca quer perder uma única partida no treinamento e sempre quer continuar treinando. Mesmo quando eu falava que o treino acabou, ele queria continuar. Disse Markus sobre Wirtz: dizer que o caminho de Wirtz foi encurtado é uma falácia. Com certeza ter um pai ex-jogador e um mentor desse nível ao seu lado te levam a outro patamar. Mas se não fosse pelo trabalho duro de Wirtz, nada disso teria acontecido. E sua dedicação foi gerando cada vez mais resultados. E hoje ele tem um contrato com o Leverkusen que vai até 2027, tendo clubes gigantes que brigam para contar com seu futebol, como o próprio Manchester City, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Liverpool e Barcelona. O garoto tem uma carinha de Premier League, mas seu coração está em Barcelona, até por causa de seu maior ídolo Messi. Mas o Liverpool está lutando para tê-lo em sua linha de frente. Segundo os jornalistas ingleses, o Liverpool vai ter que oferecer 150 milhões de libras ou mais para tirá-lo de lá. É muita grana, pelo menos pra gente. Para os clubes da Inglaterra, aí eu já não sei. A Europa está chocada com o que o novo De Bruyne apresentou nos últimos anos. O pai do meia afirmou que o filho tem um contrato a longo prazo com o Leverkusen e que está interessado em cumpri-lo ao máximo. Ainda mais agora que acabou de ganhar a camisa 10 do time e está em preparativos para a Eurocopa de 2024. Wirtz não quer descentralizar seu foco com contratos bilionários. Ele quer permanecer centrado. Sinceramente, apesar de não ganhar nada há muito tempo, desde a época de Markus Daum, o Bayer Leverkusen tem feito um trabalho de gala e sabe trabalhar muito bem as suas jovens promessas. Dão a oportunidade de jogarem o campeonato alemão e a Champions League, acumulando muita experiência na bagagem desses garotos, para depois serem vendidos por muita grana, como aconteceu com Kai Havertz recentemente, que inclusive é uma das inspirações de Wirtz. Guardiola também já se posicionou sobre o garoto, o elogiou em algumas entrevistas. E segundo a mídia inglesa, se o Barcelona não conseguir fazer uma oferta sedutora a esse garoto por conta do fair play financeiro, o Manchester City lidera a corrida por esse garoto alemão. Até porque De Bruyne já está com uma idade avançada, e com sua lesão recente no joelho, eles precisam de um meio-campista à altura. Futebol para chegar em De Bruyne, talvez até superar o belga, ele tem. Mas resta saber se o garoto tem o sangue no olho que o belga teve. Até porque eu já te apresentei a história de De Bruyne, tudo o que ele passou para chegar ao topo do futebol mundial. Resta saber também se o garoto vai querer que seu futuro seja no lado azul de Manchester. Na minha opinião, para um garoto da idade dele não teria uma escolha melhor. Mas e você, já tinha ouvido falar de Florian Wirtz? E acha que ele realmente pode ser maior que o De Bruyne ou vai ser outro flop a caminho? Deixa nos comentários. Se quiser ver as cicatrizes profundas que De Bruyne tem envolvendo sua família, eu vou deixar no card. Espero lá, aquele abraço e tchau!